Senhor Jesus, chegou a hora. Glorifica-te nesta pregação. Glorifica-te no coração de cada um que está aqui. Que o Senhor faça com que esses corações, cada um que está aqui, possa santificar somente o seu nome. Que nós saímos daqui, Senhor, não como viemos, mas tocados, transformados. Senhor, eu sou tão fraco de diversas maneiras, de diversas formas, sou tão desprezíveis. Por isso eu imploro tanto a sua graça. Que o Senhor tome essa palavra, tome a minha boca. Que o Senhor possa abrir esses corações. Só Tu podes, Pai Santo, fazer com que ossos secos revivam. Só Tu podes. Faça nossos corações, nossas almas reviverem. Fora a eloquência, Senhor Jesus. Fora a sabedoria humana, mas que haja demonstração de poder. Ajude-nos, Pai. Ajude-me nesta pregação, mantenha-me fiel. Me use, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que a gente mergulhasse, que nós mastigássemos o livro de capítulo 8, versículo 6, que é o nosso versículo-chave, que diz, se for a dar um tema da minha pregação, seria o que eu fiz com a minha vida, em forma de uma pergunta. O que eu fiz? Aqui diz, eles não dizem o que fiz. O que fiz eu, noutras versões? Mas antes de mergulhar nesse versículo, eu gostaria de navegar antes para os versículos anteriores, aliás, os capítulos anteriores. Vou dar uma visão geral, tão simplificada e bem resumida. Estamos a falar de um povo, a partir do capítulo 2, que vive numa tremenda depravação. Um povo que está mergulhado em todo tipo de pecado. A prostituição, adultério, idolatria, a bebedice, estou a falar de embriaguez, e os demais outros pecados. Chegou a um tempo, a uma certa fase em que Deus não estava a aguentar mais esse cenário. Já não dava. E ele manda o Jeremias de modo que ele possa advertir este povo para que se arrependam dos seus maus caminhos. Jeremias disse que este povo me deixou, me abandonou, eu que sou cisterna de água viva, e cavou para si cisternas secas que não retêm água. Substituíram aquilo que é a vida com coisas perecíveis. O que mais me chamou a atenção é quando esse mesmo povo, que vivia em todo tipo de impureza, estava no templo de Deus. No capítulo anterior, diz que eles falavam o templo, se gloriavam com isso. Se gloriavam em serem como o povo de Deus. Cantavam, louvavam, traziam seus sacrifícios. Sacrifício na Bíblia nós encontramos que existem várias formas. Estamos a falar de jejum, não só estamos a falar de ofertas, como monetários, como nosso coração, nosso culto. Tudo isso, eles traziam e se gabavam nisso, mas estavam no templo de Deus. E Jeremias está a dizer que esse povo, essas coisas que vocês fazem, é o não osso, é perca de tempo. E nesse versículo, ele vai dizer que esse povo nem se arrepende, nem para e se pergunta, o que é que eu fiz? Não fazem a reflexão, o exame de suas próprias vidas. Vivem como se tudo estivesse indo bem, mas enquanto estão mortos para com Deus.
A razão disso tudo nós encontramos no Jeremias 9, que é o a seguir, que era por falta de ignorância. Ignorância porque as pessoas pensavam que conhecem Deus, mas não conheciam a Deus. O Jeremias foi dizer que, olha, este povo diz que me conhece, mas não me conhece. E eu vou emprestar aqui a frase de irmão Paul Washer, que diz que o domingo é o dia de idolatria, onde as pessoas se reúnem e pensam que estão a cultuar, a adorar a Deus, mas sendo o Deus que eles criaram nas suas mentes, nas suas imaginações, que não são o Deus das Escrituras. Existe uma frase muito polêmica do filósofo Nietzsche, onde ele diz que Deus está morto. Ele é muito atacado por essa frase, mas Nietzsche está certo. Pode soar escandaloso, mas se é claro que o erro está no impacto desta frase, quando você tira isoladamente. Mas se você for a ler aquele livro, vai perceber que o Deus que ele se referia não estava a se referir ao único Deus verdadeiro, porque Nietzsche cria nesse Deus, esse Deus criador, esse Deus que dá vida, ao Deus verdadeiro. Isso, o Deus está morto de Nietzsche, era uma crítica dos religiosos da sua época, assim como temos nesta época pessoas que dizem que servem a Deus, cultuam a Deus, mas suas vidas falam ao contrário daquilo que falam que eles creem. As suas vidas, os seus testemunhos, é uma bagunça total. Nietzsche viu para isso e disse que Deus deste povo é um Deus morto, não é o soberano das Escrituras. Isso que ele disse, God is dead. A famosa frase. Leia o livro, vai entender. Indo para o nosso texto, que nós vamos nos mergulhar, ele disse, ouvi, escutei, eis que não falam o que é reto. E ninguém para e se pergunta, o que eu fiz? Vou começar com boas notícias. Nesse mesmo versículo, no primeiro trecho, diz, eu escutei e ouvi. É uma boa notícia porque Deus vê o nosso coração. Que quer dizer que jamais, guarda isso grave, jamais pronuncias uma oração dirigida aos céus que Deus não esteja atento. Por isso, essas nossas orações, nossos jejuns, cultos que nós temos nas quartas-feiras, tudo isso eu tenho certeza que Deus ouviu. Eu queria poder explicar quando é que Deus não ouve, mas vou deixar isso para uma outra ocasião. E jamais sussurras uma palavra, ainda que seja tão fraca, ainda que seja como uma nuvem de manhã que logo desvaneça, que logo sai. E isso não passou despercebido diante de Deus. Deus escutou, ainda que naquela sua fraqueza na cama, doente, e você não consegue estar de joelhos, Deus ouviu. Essa é uma boa notícia para nós. Como o Spurgeon disse, que nenhuma oração nossa tem resultado zero. E a parte-chave, o que eu fiz com a minha vida? Eu exorto para que cada um de nós façamos essa pergunta. A minha mensagem é muito de reflexão. O que eu fiz? Façamos essa pergunta. Poucas pessoas têm vergonha de fazer reflexão, exame de suas vidas, de rever suas biografias. Eu sei que isso vai contra a teologia moderna, que diz que, olha, o passado já está e não há nada que você pode se recordar daquilo. Mas eu exorto agora, pode ser doloroso. Eu sei que algumas pessoas evitam isso por esta parte, porque vão estar aflitas, porque podem estar angustiadas por causa dessa reflexão, por ver a sua biografia, quem são elas são, antes e depois de Cristo.
eu exorto que se façamos essa pergunta. Conheça o teu passado enquanto podes. Em vez de andar com olhos vendados, esperando um dia entrar no paraíso, e você descobrir naquela porta onde vão falar que eu não te conheço, o teu erro e ser tarde demais. Muitas pessoas neste mundo vivem enganadas, pensando que são salvas. Eu sou cristão. Foi exatamente o que o povo falava, eu sou cristão. Aliás, sou judeu, sou o povo de Deus. Talvez você seja como a árvore de John Bunyan. John Bunyan diz que a minha árvore era tão bela à vista, era tão bonita, era tão verde, mas o seu interior era suficientemente podre para servir de fogo, de lenha na fogueira do diabo. Existem tantas pessoas assim. Talvez tu tenhas nome de que vives, mas estás morto. Alguns sabem e alguns não. E eu espero que a maioria de nós não sejamos apenas cadáveres que estão diante aqui, mostrando com vestes de religião, mas quando dentro de si não tem nada. Mas nós somos como, alguns de nós somos como uns sepulcros caiados, como Jesus disse. Existem tantas pessoas vivendo de fachada, vivendo com o nome de cristão, mas de cristão não tem nada. Irmãos, nós tocamos um pouco do nosso culto dos jovens ontem sobre a hipocrisia do ser humano. O perigo de esconder pecados, de pecar secretamente e ficar diante dos outros irmãos, fingir que está tudo ok. Irmãos, o ser humano tem a capacidade que vocês não têm ideia de esconder quem realmente ele é. Você vê as pessoas, parecem santas, se vestem como se fosse, talvez, que Deus me perdoe a expressão, a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Não só isso, mas a forma como se apresentam. Mas você não tem ideia do que eles escondem. Não tem ideia a condição que seu coração está. Eles são como cães no tempo de Sió, escondendo tanta hipocrisia dentro de si. Existe mesmo na igreja. Existiram mesmo nos 12. 12, estamos a falar de apóstolos. Judas, ele evangelizou. Judas pregou, Judas tirou demônios, expulsou. Mas no final Jesus disse que esse é filho da perdição, nunca foi salvo. Então quando nós fazermos esta análise, nós vamos entender a condição em que nós estamos. Talvez na minha fraqueza, nas minhas limitações, eu não consiga arrancar a máscara que você esconde, a máscara que você usou. Na minha fraqueza, eu não consigo pronunciar palavras suficientemente fortes para remover, desmascarar você, tirar essa hipocrisia. Mas existe alguém, não importa o quanto você fuja, há de vir. Não importa o quanto você evite pronunciar, há de vir. Alguém que não aceita nenhum elogio, nenhuma lisonja. Essa pessoa, essa alguém se chama morte. Bem, pessoa no sentido figurado. A morte vai desnudar você. A morte vai revelar toda a sua nudez e vai te colocar você diante do julgamento de Cristo. Você e Cristo. E não haverá mais nada que você possa fazer. É só você e Cristo. A morte vai bater tarde ou cedo. Por isso que eu digo que é bom a gente rever nossas vidas enquanto ainda nós temos tempo. Saiba que por mais que enganes a ti mesmo, não podes enganar a Deus. Por mais que você leve, se pese na sua balança, que as suas medidas sejam erradas, pensando que você é justo, você é bom,
A balança de Deus não mente. A balança de Deus é justa. Você pode usar a sua própria balança para diminuir o fardo, a carga, mas Deus é justo. E Ele diz, foste colocado na balança, mas foste achado em falta. Vimos isso no livro de Daniel. E muitas pessoas serão achadas em falta naquele grande dia. Permita-me, de forma tão especial, dirigir-me aos salvos que estão aqui. Para tu que és salvo, eu não sei quantos são salvos aqui, e eu não sei quais são fariseus, hipócritas, não sei. Não percebeu? Graças a Deus. Muito bem. Tu que és salvo, o que fizeste para Cristo? Desde que você foi salvo. Há quanto tempo, há quantos anos você é salvo? Quantos anos na fé? O que você fez para a igreja de Cristo até então? O que você fez para o teu progresso, o teu crescimento na fé, na graça em Cristo? O que você fez? O que você fez para a salvação deste mundo? O que você fez? Será que você foi instrumento de salvação de pelo menos uma alma no ano passado? Tudo que você fez, talvez os moralistas podem falar que, irmão Saddam, eu de vez em quando eu não menti, eu fiz aquilo, mas a questão é, de tudo que você fez, o que você fez por Cristo ou para Cristo, porque tudo que a gente faz, se não ser por Cristo, vai queimar como palha, não servirá para nada. O que você fez? Quando conheci a Cristo, eu fiz um pedido a Deus, que Deus me tem dado dia após ano. Eu falei, Deus, em cada ano, faça com que eu seja um instrumento de pelo menos uma alma. De pelo menos uma. E Deus me tem dado várias. Estou falando disso para que talvez você possa pedir a Deus a mesma coisa, de modo que em cada ano, pelo menos, você sirva de instrumento para a salvação de alguém. Tem irmãos, ou tem alguns de nós, que pensamos que somos justos, como eu disse, mas existem pecados, espero que o Espírito Santo me ajude a fazer de modo que mostre a você alguns pecados seus que você não conheça como pecados. Quantas vezes você pronunciou palavras obscenas, palavras que não refletidas? Porque a Bíblia diz, cada palavra frívola que você pronuncia, fala, tomarás conta no dia do julgamento. Quantas vezes? Quantas vezes você teve vontade de orar, mas você não fez? E como é que isso pode se tornar pecado? Torna-se pecado? Há vezes que Deus coloca alguma oração em você, quer que você ore e você ignora, negligencia. Acontece isso. Quantas vezes isso aconteceu? Quantas vezes você mentiu e disse que eu estou a mentir por brincadeira? Irmão Bila está a vir. Estou a brincar. Esse tipo de mentira. Talvez podem pensar que estou a exagerar. Se pensa que estou a exagerar, podemos ler juntos. Vamos abrir juntos o Provérbios 26. Podemos abrir. 26, versículo 18 até 19. Para vocês perceberem que mentir por brincadeira também é pecado diante de Deus. Eu vou ler, preste atenção. Sim, 26, o seu versículo 18, 19.
como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana a seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Estude o contexto, vai perceber que é totalmente pecado. Não estou a inventar. Quantas vezes você fez isso? Que eu sou a coisa tal e você não é. Quantas vezes? Às vezes nós cometemos pecados graves e levamos isso na maior brincadeira. Até isso podemos ouvir de pessoas que até mais, nós sabemos que são mais espirituais, a cometer. Quando percebi que isso é pecado, eu coloquei de joelhos, meu Deus, estou ferrado. Todos. Sim, e pedi a Deus para que me ajudasse. É claro que de vez em quando nós falhamos, mas eu com a graça de Deus e abandone a partir de agora mentir por brincadeira. Você consegue. Nós conseguimos. Claro que vai existir quedas, mas consegue. Depois de um tempo vai aperfeiçoando. Alguns de nós escondemos pecados tão vis que cujos esses pecados no dia do julgamento diante dos anjos, do sol e de toda a multidão, todas as pessoas serão revelados. Vão perceber que Saddam era tão hipócrita, que o irmão tal era tão hipócrita, que parecia tão santo. Será revelado. Permita-me também dirigir-me para os nossos irmãos, aos não convertidos. Alguns que sabem que não são convertidos. Talvez alguns que precisam fazer análise se a sua conversão é real ou se estão na igreja. Ó homem, que tu vives em pecado, que tu que amas os prazeres do mundo mais do que você ama a Deus, o que você fez? Talvez você pense que os teus pecados não são tão suficientes assim para Deus te rejeitar. A Bíblia deixa bem claro que um só pecado, um só, é suficiente para condenar o homem. Adão e Eva só pecaram uma vez e foram banidos do paraíso. E quão condenados estáis só pelos pecados deste ano. Imagina por toda a juventude. E a vocês que pensam que estão salvos. O Evangelho tem dois lados. Tem 50% e 50%. No todo faz 100%. Se você tiver metade, se você tem metade do Evangelho, você não tem Evangelho. Infelizmente nós vivemos apenas, aliás a maioria vivemos apenas a metade do Evangelho. A primeira metade é a porta estreita. E a segunda, o caminho estreito. Nós pensamos que já entramos por essa porta, já fomos salvos, mas o caminho que nós trilhamos é um caminho largo, um caminho totalmente ao contrário daquilo que é de Deus. Estamos a falar de justificação e santificação. Se você diz que é salvo, entrou por esta porta, você vive como um salvo. Não existe posição intermediária. Se você diz que é salvo, atenção, que vou dizer, não quer dizer que um cristão não cai, ele cai. Isso acaba com sua vida. Mas ele não vive frequentemente no pecado. Estou a falar isso de antemão, pelo que vou falar aqui. Você diz que é cristão, mas vive na mentira. Diz que é cristão, mas vive na sensualidade. Sensualidade, pessoas que dizem que são cristãs, mas da forma como se vestem. Não estou a trazer padrão legalista aqui, mas estou a dizer que se vestir como cristã. É um vestir que provoca a sensualidade, o desejo nos homens, noutras pessoas, vice-versa. Diz que é cristão, mas a sua vida é alguém que não tem compromisso.
Alguém que promete algo e não cumpre. Uma pessoa de palavra sem caráter. Diz que é cristão, mas é viciado em pornografia, viciado em prostituição. A pessoa diz que é cristão, mas é uma pessoa que não paga dívidas, mesmo tendo dinheiro. Santidade não é só não prostituir, pagar dívida, honrar compromisso, pagar contas. É santidade. Diz que é cristão, mas é um péssimo pai. É uma péssima mãe. Diz que é um cristão, mas é um péssimo funcionário. Um péssimo aluno. Diz que é cristão, mas não tem nenhuma reverência ao culto. Eu fico muito entristecido, sempre falo, quando vejo pessoas que não valorizam o culto. Está em pleno culto, está a chamar o telefone, vai ser para atender. Como se aquele tempo só pudesse ser para ti e para Deus. Talvez nós podemos julgar que são coisas importantes. Irmãos, o que é mais importante do que Deus? E diz que é cristão, mas é uma pessoa pervertida. Uma pessoa que não ama, que não honra os pais. Uma pessoa que não disciplina, não educa os filhos, é covarde. Mas diz que é cristão. Está na igreja, está aqui cultuar conosco. Por favor, me mostre nas escrituras que ser cristão é ser como você. Me mostre que ser cristão é viver como você vive a sua vida. Me mostre, eu quero ver. Será que alguém no serviço, em casa, no bairro, pode olhar para ti e dizer que aquele irmão é cristão, se parece com Cristo? Ser cristão é isso, se parecer com Cristo. Ser um pequeno Cristo, noutras definições, noutros conceitos. Alguém pode olhar para você, sem você falar, sem pronunciar nada, falar que essa pessoa aqui, esse é cristão, esse parece com Cristo. Ou não. Diz que é cristão, mas está cheio de fraudes. Tem um nome sujo no bairro. Diz que é um cristão, mas tem uma vida sexual ativa com seu namorado ou namorada, sei lá, sem nenhum compromisso de casar. Talvez isso pode parecer duro, mas é as escrituras, não estou a inventar nada aqui. E nós que vivemos juntos e ainda não casamos, legalize. O cristianismo dessa igreja, quando falo essa igreja, estou a falar igreja no geral, igreja moçambicana, é um cristianismo que não tem cruz. É um cristianismo em que a cruz não tem, um cristianismo em que não tem nenhum peso. A Bíblia diz que quem quiser me seguir, aquele que quer ser meu discípulo, negue-se. O que negar-se? Suas vontades, desejos, e tome a sua cruz. A cruz é pesada. Mas tem cristãos que não têm nenhum custo para ser cristão, que não têm nenhum peso, que não lhes custaram nada para ser Cristo. Era antes e depois de dizerem que são cristãos, não houve nenhuma transformação. É a mesma coisa. Nenhuma mudança. Há anos dizendo-se cristão. Existem, infelizmente, esse tipo de, se é que posso chamar de irmão, nós precisamos perceber que existe um custo para seguir a Cristo. Cristianismo é um custo. O Joel Bick, Steve Johnson diz que vai te custar tudo. A salvação é de graça, mas o discipulado vai te custar tudo. Os teus valores vão morrer. Se você só tem duas portas aqui, tem duas escolhas. Ou você é ímpio, admita, ou você é cristão. E se você é cristão, viva como tal, ande como tal. Não existe nenhuma outra hipótese fora disso. Não existe nenhuma posição do meio. Não existe estar em cima do muro. Ou você é cristão, ou você não é. Não existe 90% cristão, 10% ímpio. Não existe. Ou você é ímpio, ou não é. E ponto final. Não há negociação.
O que fizeste tu, todos nós, a igreja em geral, para o Evangelho, para Cristo, para a sua família? O que você fez como pai para os seus filhos que lhes deve a Cristo a crescer? Como esposa, como esposo, o que você fez? Lamentações, versículo 3 diz: esquadrilhemos os nossos caminhos, provemo-nos e voltemos para o Senhor, diz a palavra. Conserta a sua vida com Deus. Converta-se de verdade para Deus. Examina-te e leva toda a sua hipocrisia, todo o seu pecado e lance, deposite aos pés da cruz e reconheça, diga que eu sou pecador, eu quero mudar, quero ser cristão verdadeiro. E Deus vai te ouvir. Do que viver se enganando de que sou cristão e você se descobrir quando dizerem que nunca te conheci. E atenção, ele diz, outros dirão, Senhor, Senhor. No grego sabemos que quando a palavra ênfase é repetida 2 vezes. Em verdade vos digo. E essas pessoas dizem Senhor, Senhor, pronunciam o Senhor na maior ênfase. Oram, você vê tão chorando, você percebe que aquele irmão é espiritual. Mas sim, essas pessoas, não estou falando todas, algumas pessoas dessas aí que vão dizer que, olha, eu expulsei demônios, eu congreguei, eu preguei. Deus dirá para eles, nunca vos conheci. A questão é, você é cristão? Eu espero ter conseguido aqui tocar nessas duas vertentes em que falei aqui sobre vestimenta. Não estou a dizer criar um padrão, atenção de vestimenta, mas estou a dizer que não importa como você se vista, mas desde que não cria nenhuma sensualidade, escândalo, que seja como cristão, também nem precisa falar disso. Essas coisas evito falar nas igrejas porque eu sei quem é cristão vai saber o que fazer. Não precisa falar use gravata, como fazem os testemunhas de Jeová. E aí fica sem saber quem é ímpio e quem não é. Pelo menos se não falar regra, você... Bem, quero prolongar sobre este assunto. Mas conserta-se com Deus. Se decida hoje. Não podemos conciliar entre os dois pensamentos. Se Satanás é Deus, siga-o. Se Deus, se Jeová, se Yahweh, se Jesus é Deus, então siga-o. Se decida hoje. E para de viver essa vida medíocre, um cristianismo superficial, vazio, um cristianismo que não tem vida pessoal com Deus, um cristianismo fora da Bíblia. Que Deus nos ajude. E finalizando, o que eu fiz de novo? Essa pergunta pode parecer dura agora, mas ela vai ser um terror no dia de prestação de contas final. Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar. Querido Pai, te damos graças por sua palavra e por sua misericórdia. Te damos graças, Senhor Jesus, por tudo que és e por tudo que tens feito. Rogamos para que possa implementar a sua palavra em nossos corações, de modo que nós andemos em temor e reverência, de modo que nós sejamos cada vez mais transformados por sua palavra, mudados e avivados. Que o Senhor possa ouvir cada oração de súplica, de confissão, que cada irmão pronunciar. Que o Senhor venha transformar vidas. Oh Jesus, que a sua palavra seja lâmpada aos nossos caminhos. Ilumina-nos para a honra e glória do seu santo nome. Força-nos, Senhor Jesus, a sermos fiéis, a entrar por esta porta, a te servir, a renunciar aquilo que nós somos, a renunciar à hipocrisia, a mentira, o pecado,
a te levar a Cristo, não 90%, mas 100%. Que nos comportemos como cristãos, na igreja, em casa, em qualquer lugar, que honramos nossos compromissos. Sejamos alguém que exalta, que exala o perfume de Cristo, que engrandece o seu nome. Ajuda-nos, Senhor Jesus, nas nossas fraquezas. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a aceitar, admitir este desafio e descansar em Ti. Só Tu podes fazer isso. Só Tu podes. Em nome de Jesus. Amém.